Boa noite a todos. Oramos ao Senhor. Maravilhoso e bendito Pai que está nos céus. Glorificamos, ó Deus, o Teu nome, uma vez mais, porque estamos neste lugar, em Teu nome, ó Deus, para Te agradecer pelas bênçãos recebidas do Senhor, ó Pai. Te agradeço por cada vida que aqui estão, que neste momento, Senhor, vai estar assim, ouvindo a Tua palavra, que vai ser ministrada pelo Teu servo. Eu entrego o Teu Filho em Tuas mãos, Senhor, para Ele assim trazer uma palavra que nós precisamos ouvir, Senhor, e aumentar a nossa fé, para que cada dia, Senhor, podemos falar do Teu nome precioso, porque Tu é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está com frio aí diz amém. Isso aí, tem que ser sincero, né? Glória a Deus. Meus irmãos, pode sentar. É uma alegria para nós estarmos adorando ao Senhor Jesus em primeiro lugar. Acho que o povo da frente aqui do banco foi todo mundo tomar caldo. Bênção de Deus. E já estivemos aqui em Catimbau na quinta-feira e voltamos hoje. Tivemos que sair de casa hoje mais ou menos umas 5h40 para chegar no horário aqui. Falei com o pastor, preparar minha carta aí. Tá vindo 2 vezes na semana. Mas Jesus é bom. Estamos aqui compartilhando com os irmãos desse momento tão importante. A igreja, os irmãos estão de parabéns no tempo em que vivemos, em que a vida se torna muito individualista, cada um querendo cuidar dos seus problemas, querendo cuidar das suas necessidades, mas o Senhor ainda aguarda um povo de coração aberto, amém? Um povo de coração abençoado, voltado também a abençoar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Ô irmãos, e já foi falado aqui de sementes. Muitas pessoas, você tem tudo no seu celeiro, tem tudo na sua casa para ter boas colheitas, para ter bons resultados. Mas não adianta pegar a semente do feijão, do arroz, do milho e guardar dentro de uma vasilha, fechar a vasilha e ficar todo dia olhando para ela lá. Não vai acontecer nada, mas quando você coloca o propósito no coração e sai e prepara a terra e semeia, com certeza você vai colher alguma coisa. Então na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, não é diferente. Estamos nessa noite aqui também plantando dentro daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Meus irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro dos Salmos, de número 37. Nós vamos ler com os irmãos o versículo, ou o verso, melhor falando, o 23, o 24 e o 25. Nós vamos lermos apenas 3 versos da palavra de Deus para a nossa meditação. Estou aqui com a garganta em recuperação, não posso forçar muito, senão vai tudo embora rápido. Mas nós vamos demorar com os irmãos, vamos deixar uma palavra bem objetiva e direcionada para o coração dos irmãos, para a irmã Paulinha também nesta noite. O verso de número 23 vai dizer assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Esses 3 versos da palavra de Deus para a nossa meditação. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, nós vamos adorar o Senhor. Dá a nota para mim, gente, me ajuda, por favor. Falando sobre o cuidado de Deus para conosco, para com a irmã Paula, para com cada um de nós. E o Senhor lhe permanece fiel, irmãos. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo
a sua casa. Meus irmãos, a palavra que nos veio hoje para o coração da igreja, ela foi uma palavra de reflexão e de reconhecimento de um homem que Deus o tirou ele do nada, aonde até mesmo quando a sua família olhou para um momento tão importante para eles, eles pegam e deixam ele à parte, deixam ele de longe, e ele não faria parte naquele momento aos olhos dos seus pais, aos olhos dos seus irmãos. Ele não teve naquele momento nem o direito de sentar à mesa para participar daquele momento tão importante. Nós estamos falando do Davi, do pequeno Davi, que mais tarde vai se tornar o grande rei Davi. Mas os olhos de Deus, o cuidado de Deus para conosco é muito diferente do que o olhar humano. Deus, ele vê além daquilo em que somos, daquilo que pensam que nós somos. Deus, ele olha no profundo do coração e da alma. E Deus, ele tem, irmãos, cada um de nós, cada um dos seus servos da sua igreja, Deus tem você guardado na sua memória. E a memória de Deus não é igual à minha, não é igual à sua, que às vezes falhamos, esquecemos, às vezes demoramos a lembrar. Mas a memória de Deus, ela está sempre viva, ela está sempre funcionando. Se a resposta ainda não chegou, se a porta ainda não abriu, se você ainda está esperando, não é porque Deus esqueceu, é porque ainda não chegou o tempo de Deus para você. Mas você saiba nesta noite que Deus jamais vai te esquecer na sua memória. Deus jamais vai esquecer daqueles que andam diante da sua presença. Quando Davi, ele é esquecido pelos seus pais, pela sua família, mas existia um Deus que estava de olho nele. E no momento que se reúnem ali, pensando que Davi não ia fazer parte, que não ia fazer falta daquele momento, Deus começa a falar com o profeta. E Deus, os irmãos conhecem muito bem a passagem. Deus mostra e fala assim: eu não sou nenhum desses que aqui estão. E o profeta, como homem, ele olha e fala assim: tem alguma coisa errada? Os irmãos estão todos reunidos, a família está reunida. E de repente o profeta faz a pergunta: será que tem mais alguém? Está faltando alguma coisa? Eu imagino o pai de Davi olhando e falando assim: eu tinha esquecido o menor, está lá no campo tomando conta das ovelhas. Ele nem tomou um banho ainda, nem trocou de roupa, ele nem se preparou. E de repente, na ordem de Deus, através do profeta, Deus fala: para tudo, enquanto esse moço aqui não chegar, nada será resolvido, nada será feito. Eu imagino os irmãos de Davi, os mais velhos, maiores, os mais fortes, os mais bonitos, olhando um para o outro, dizendo assim: mas esse pirralhinho, o menor, esqueceram de nós, nós estamos em destaque. E não entenderam o que estava acontecendo. E quando ali mandam buscarem a Davi, e trazem Davi até a presença, não sei se demorou 1 hora, 2 horas, se um dia inteiro, mas eles tiveram que esperar o momento de Deus. O que queremos dizer nesta noite: não importa qual seja a circunstância da sua vida, do seu problema, da sua espera, quem quer que seja, seja um parente, seja aquele que olhou para você e disse assim: não tem jeito, ele não vai conseguir. Mesmo aqueles que não acreditaram em você, se você está debaixo da promessa de Deus, e se você está na presença de Deus, eles vão ter que parar para esperar o que Deus vai fazer na tua vida. E além de tudo isso, eles serão testemunha e terão que levantar a cabeça e reconhecer que Deus é Deus sobre a sua vida. Quem recebe esta palavra já vai dando glória, irmãos. Porque e quando Davi chega, irmãos, tudo é resolvido, o mistério é desenrolado diante de Deus. E Davi ali, irmãos, recebe até mesmo aquilo que nem ele esperava receber. E quando ali Davi, o moço ruivo, o moço que estava de repente ainda cheirando a ovelha, cheirando a boi, cheirando a camelo, e de repente o homem de Deus olha para ele e fala: Deus fala no coração e fala: aqui está aquele que eu tenho escolhido para reinar sobre Israel. Prepara tudo
tudo vai começar a partir de agora. Prepara o azeite, prepara a mesa, prepara o momento que agora a obra será concluída. E a Bíblia vai dizer que eles ali começaram a preparar aquela cerimônia e derramaram sobre a cabeça de Davi o óleo, que é um dos símbolos do Espírito Santo. E nós olhamos para os versos seguintes, eles vão dizer que a partir do momento que é derramado o óleo sobre Davi, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Aí eu sempre pergunto aos irmãos e à igreja, mas será que Davi antes não tinha um Espírito? Será que Davi antes não tinha unção? Davi já tinha um Espírito, Davi já tinha unção, mas Deus estava naquele momento dando uma unção especial a Davi. Deus estava preparando Davi para algo importante, para algo diferente. Oh, irmão, o que você precisa, o que você recebeu de Deus não é a mesma coisa como antes, mas quando Deus vai lá e entra no propósito, a partir daquele momento Deus vai te chamar para algo diferente, para uma vida diferente, para um particular diferente. É porque Deus vai te preparar para coisas grandes sobre a tua vida, crente. Davi não tinha noção do que Deus ia fazer na vida dele, por onde Deus ia trilhar com ele. O tempo passa, não foi de imediato. O tempo passou. Deus começou a preparar os caminhos de Davi. Davi, de repente, um menino que nunca tinha ido, não tinha nem a idade do exército, porque os seus irmãos já estavam servindo no exército de Israel. E Davi foi apenas levar a comida, o alimento, para dar o suporte, para ver como que estavam ali os seus irmãos, por ordem de seu pai. E nós sabemos que no exército de Israel existiam homens preparados, porque para ir à batalha eles tinham que aprender a manejar espada, escudo, tinha que ter o seu treinamento, tinha que ter todo o seu preparo. Davi chega ali, diante daquela situação existia um gigante chamado Golias, e aquele homem afrontava o exército de Israel e desafiava o homem de Israel, e diziam: se entre vocês estiver um homem pronto para me enfrentar, eu sairei somente com ele à batalha. Se ele me vencer, nós serviremos a vocês, mas se vocês perderem, vocês servirão a nós. Era um homem imbatível, que humanamente seria impossível de vencê-lo. Fisicamente seria impossível, treinado na guerra, com toda a sua armadura, com toda a sua estatura. Mas Davi, chegando ali, ouvia a Bíblia dizer que de manhã e de tarde aquele homem descia da frente do exército de Israel e subia desafiando. Eu imagino os homens capitães de guerra de Israel se escondendo de Golias e falando: quem é o corajoso que vai enfrentar esse homem? Se tornou uma pedra no sapato do rei. Eles passavam vergonha naquele instante. Mas de repente, irmãos, quando eles olham, um pequeno menino ouve e entende o que está acontecendo. Mas Davi, irmãos, agora ele não ouve mais com o ouvido humano, ele não ouve mais com o ouvido normal. A unção que estava sobre ele fazia ele ouvir e ver de forma diferente. E Davi, que não tinha nada com a briga, ele pergunta para os seus irmãos mais velhos: quem é esse circunciso? Quem é esse gentio que está desafiando o exército de Deus vivo? O irmão mais velho de Davi vira para ele e fala assim: rapaz, eu bem te conheço, você é um pequenininho valente, mas é lá tomando conta dos bois e das ovelhas. Não vem para cá com essa ideia não, porque não dá para você. Mas Davi tinha algo maior sobre a vida dele. Ele recebeu uma unção diferenciada, e a unção que veio sobre Davi não deixaria ele sair dali sem tomar uma atitude. E Davi assume uma posição que nem mesmo os homens do exército de Israel tiveram coragem de assumir. Mas Davi não assume porque ele era bom, porque ele era o melhor naquele momento, mas porque Deus estava preparando algo diferente e especial para a vida de Davi. Quando chegou aos ouvidos do rei, uma pedra no sapato, o rei queria seu problema resolvido. Rei, tem um meninozinho aí chamado Davi, que ele falou que tem coragem, ele vai enfrentar o gigante. E o rei imediatamente chama esse moço aqui, já que no exército não tem corajoso.
E o rei Davi chega diante do rei. O rei tenta dar uma ajudinha a Davi. Ó, tem uma armadurazinha aí, tem uma espada, tem um escudo. Isso talvez vai te ajudar. Isso talvez vai te preparar para você enfrentar esse gigante. E a Bíblia vai dizer que Davi ainda chega a fazer um teste. Ele coloca aquela roupa, aquela armadura. Ele coloca o escudo, ele coloca a espada. Mas ele, quando vai se locomover, ele vai se movimentar, ele sente uma dificuldade. E Davi chega e entende que aquela roupa não seria suficiente para ele naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Senhor, ele vai lá e confirma na tua vida algo diferenciado, saiba de uma coisa: você não vai precisar usar armas da mão do homem. Você não vai precisar usar recursos humanos. Você não vai precisar usar aquilo que Deus não te deu. Apenas aquilo com que Deus te deu será o suficiente para você vencer batalhas, para você vencer gigantes, para você saltar muralhas. O que Deus já te deu é o suficiente para você ser mais do que vencedor na pessoa de Jesus. Davi vai lá e tira a roupa, pega algumas pedras, uma funda, sai ao gigante. Eu imagino a expectativa de um lado, o exército de Israel, do outro lado, o exército de Golias, esperando o que ia acontecer. Até mesmo, irmãos, veio ali a afronta sobre Davi. Tu vai vir comigo com pau. Palavra de vitória, porque ele já entendia o que Deus já tinha preparado para ele. Ele diz: tu vens a mim com espada e com escudo, tu vens a mim com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O que fez Davi mais que vitorioso foi o Senhor dos exércitos. Foi o Senhor que estava sobre a vida de Davi. Oh, irmãos, Deus estava preparando o momento para destaque de Davi. A partir daquele momento que Davi enfrenta aquele gigante, pela graça e pela unção de Deus, que joga aquele homem apenas com uma pedrinha ao chão, pega a sua própria espada, corta o seu pescoço. O exército de Israel, a cidade, o país, as nações vizinhas souberam que existia em Israel um homem diferente, um moço diferente, e passam a reconhecer o nome de Davi, porque Deus estava exaltando a Davi. Porque, irmãos, Deus exalta quem Ele quer, mas Ele também abate quem Ele quer. Mas quando é exaltado por Deus, há necessidade mesmo que aqueles que não queiram reconhecer terão que reconhecer que Deus é sobre a sua vida, que Deus é sobre a sua família, que Deus é sobre os seus projetos, que Deus é sobre o seu ministério. Porque quando Deus quer exaltar, Ele exalta. Porque a Bíblia diz que operando o Senhor, quem impedirá? O resumo de tudo isso, irmãos: Deus levanta Davi. O tempo se passou, os anos se passaram. Não foi de uma noite para o dia que Davi chegou no trono. Deus precisou trilhar caminhos com ele. Mas depois que ele chega no trono, que ele tem um reconhecimento, depois que ele tem um respeito de tudo que Deus fez na sua vida, ele poderia agora, já vou caminhando para o final do que lemos aqui com os irmãos, ele poderia descansar e dizer assim: conquistamos, as coisas agora estão em ordem, eu tenho um exército poderoso, a cidade está segura, tranquila. Mas Davi, ele olha, irmãos, ele não esquece. Eu imagino Davi na sua reflexão, passando um filme da sua vida sobre a sua cabeça. E ele pôde, com a experiência que agora o tempo passa, ele agora está velho. O verso 25 que lemos com os irmãos, ele vai dizer assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi estava expressando o cuidado de Deus. Davi estava expressando ali a provisão de Deus sobre a sua vida. E ele entendeu uma coisa: para continuarmos vivendo o cuidado de Deus, há uma necessidade de continuarmos na presença do Senhor. Porque vivemos tempos de preocupações, tempos de ansiedades. Sabemos que as coisas não andam como deveriam andar, como talvez você esperasse.
há uma preocupação do dia a dia, há uma preocupação do cotidiano, da família, do dia de amanhã. Mas nesta noite o Senhor está confirmando em nossos corações: ei, o mesmo Deus que cuidou de Davi, o mesmo Deus que cuidou de seus pais, o mesmo Deus que cuidou de Israel, o mesmo Deus que cuida da igreja, Ele vai continuar cuidando da sua vida também. Ele vai continuar cuidando da sua família também. Ele vai continuar cuidando dos seus problemas também, porque Ele é fiel na sua palavra. E Ele ainda fala da sua descendência, os filhos, os netos. Quando você anda na presença, a história a ser contada será sempre uma história de vitória, será sempre uma história de glorificação ao Senhor. Porque, irmãos, nós sabemos de uma coisa: nós não sabíamos de onde Deus nos tirou, e não sabíamos aonde íamos chegar, mas a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Vale a pena estar na presença, vale a pena estar glorificando, vale a pena estar adorando ao Senhor, vale a pena estar pagando o preço de podermos ser justos diante do sangue de Cristo, diante da presença do Senhor, porque o Senhor vai continuar cuidando da sua vida. E você vai ver a provisão de Deus sobre todos os teus projetos e a tua casa. Os projetos que Deus colocou no teu coração, que talvez você diga: não, eu não consigo alcançar, está mais alto, está fora do alcance dos meus braços, mas não está fora dos projetos de Deus para a tua vida, para o teu coração. O que queremos deixar aqui nesta noite também para a irmã Paulinha. Irmã Paulinha, com certeza Deus tem visto a sua caminhada diante do Senhor, e eu não tenho dúvida de que cada dia Deus tem feito coisas diferenciadas, aonde tem te surpreendido. E você pode parar às vezes sozinha na sua casa e dizer assim: Senhor, eu não esperava. Senhor, mais uma vez o Senhor faz-se fiel à minha vida. E eu quero te dizer nesta noite que esse mesmo Deus, Ele vai continuar cuidando da sua vida, Ele vai continuar trabalhando ao seu favor, Ele vai continuar suprindo as suas necessidade, porque nesta noite Ele continua dizendo: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu fiz os céus e a terra, tudo está na palma das minhas mãos. E a descendência, irmãos, é abençoada, até mesmo a nossa descendência é abençoada quando estamos na presença do Senhor. Davi, com toda a sua experiência da sua velhice, ele vai dizer nunca. A palavra nunca é nunca. Poucas vezes podemos dizer esta palavra nunca, mas Davi, ele pode dizer: nunca vi. Ele nunca viu o justo desamparado. Oh, irmão, sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que deixou uma promessa para a igreja. Ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, irmãos, o Senhor permanece lá no trono de glória, mas com as mãos estendidas para continuar cuidando da igreja e dando a vitória à igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos, que Deus continue abençoando a irmã Paulinha. E nós estamos aqui também para orar e pedir as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre o seu ministério e sobre essa igreja, sobre os irmãos que também se uniram nesta noite para poderem vencer juntos e poder exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando diz o homem, está dizendo também a mulher. Oh, irmãos, quando se tem o coração voltado para o Senhor, com certeza, onde quer que for, Deus vai confirmar os seus passos. Porque os seus passos, eles não são mais guiados pela sua vontade, eles não são guiados pelo seu coração humano, mas eles são guiados pelo propósito de Deus. Porque aquele que teme ao Senhor, ele não faz dele mesmo, mas ele primeiro entra na presença e diz: Senhor, para onde eu irei? Qual é a tua vontade? E o Senhor é o mais interessado de te dar o caminho em tudo, para que você vá bem em tudo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.